É isso que eu quero passar para vocês, né? Facilitar a vida, ajudar vocês a terem atitudes que estão embasadas, tendo um embasamento científico e saber orientar os pacientes da melhor maneira possível. Olá pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Fernanda Amaral, eu sou fonoaudióloga e trabalho com avaliação e reabilitação vestibular. Hoje eu estou gravando esse vídeo para falar com vocês que gostam dessa área de reabilitação vestibular, que têm interesse em trabalhar com avaliação e reabilitação, ou que já trabalham, mas não conhecem nada sobre esse tema que eu vou falar hoje. E que tema é esse? Eu quero falar para vocês sobre um guideline. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre umas diretrizes da prática clínica do tratamento da VPPB. E se vocês sabem que existem essas diretrizes, e que diretriz é essa e para que serve isso? Essas diretrizes, elas foram um trabalho realizado por uma organização da Associação Americana de Otorrinolaringologia. Reuniram vários especialistas e eles estudaram vários trabalhos que são baseados em evidências para organizar a nossa prática clínica com esses pacientes que apresentam o VPPB. E isso facilita muito a nossa vida, porque a gente vai estar fazendo um trabalho que tem um respaldo científico, está baseado em evidências, aquela atitude que você vai tomar. E eu vou dar dois exemplos. Por exemplo, antigamente, quando eu fazia manobra de Epley, que é uma manobra utilizada para tratar VPPB de canal posterior, eu pedi ao paciente para colocar um colar cervical. Depois que eu fazia a manobra, eu pedi a ele para colocar um colar. Se ele tinha levado já o colar, ou então ele comprava um colar depois também. Ou eu tinha um colar lá no consultório e eu emprestava para ele colocar. Às vezes eu pedia para o paciente pegar a toalha, enrolar a toalha e colocar no pescoço também. Então, essa era uma orientação que eu tinha. Eu não sei, sinceramente, aonde eu aprendi isso. Eu devo ter lido em algum livro ou algum curso que eu fiz, né? Não tirei da minha cabeça, tenho certeza. Eu aprendi isso, né? Eu acho que outros fonoaudiólogos que trabalham há mais tempo devem ter realizado isso também. Mas era assim que eu fazia porque eu tinha aprendido dessa maneira. As diretrizes, por exemplo, trazem uma orientação, uma recomendação de que não é necessário nenhuma orientação, nenhum cuidado especial com o paciente após a manobra. Então, mudou. Tem pacientes meus que são antigos e que chegam no consultório trazendo o colar cervical e falam assim: ué, mas você não vai colocar o colar? Aí eu falo: olha, hoje a maneira de eu estar procedendo após a manobra é um pouco diferente. Ah, mas não sei o que, você não sei o que, eu acho que é muito melhor. Aí eu explico que eu sigo essas diretrizes e que são estudos realizados, são uma organização que estudou para que a gente possa estar trabalhando da mesma maneira, num pensamento junto, né, unido dos profissionais que trabalham nessa área. Então eu explico e na maior parte das vezes eles entendem e tudo bem, né? Porque as coisas vão mudando mesmo com o tempo. Então isso é uma das coisas, por exemplo, que eu fazia e a diretriz traz pra gente uma orientação. Outra, uma vez eu atendi uma paciente e ela veio acompanhada do marido, que é médico. E ele, depois de eu fazer a avaliação, eu já tinha visto aonde que estavam os cristais, em qual canal, eu fiz a manobra, na época era a manobra de Epley. O caso dela, pela queixa e o exame físico, não tinha dúvidas, era muito uma VPPB típica. Eu fiz a manobra de Epley, ela sentou, já disse que estava bem, já estava sentindo muito bem. E o marido disse para mim, ele é médico, falou: Fernanda, convence ela, fala com ela,
porque eu pedi para ela usar a medicação para tratar essa tontura. E ela não aceita a usar a medicação. Se convence ela a usar essa medicação. Fala com ela que ela tem que usar, que isso vai ajudar ela. E aí eu fui e falei, olha só, segundo as diretrizes da Associação Americana de Otorrinolaringologia, não é recomendado o uso de medicações para tratar VPPB. Então, eu tinha como argumentar com esse paciente porque eu estava eu acredito numa conduta baseada nessas diretrizes, né? Então, eu tenho como conversar, explicar para o paciente que não sou eu que acho isso. São os trabalhos científicos, são a experiência dos médicos no atendimento, a experiência dos fisioterapeutas, fonoaudiólogos, né? E vários outros profissionais que se reuniram para realizar esse guia. É isso que eu quero passar para vocês, né? Facilitar a vida, ajudar vocês a terem atitudes que estão embasadas, têm um embasamento científico e saber orientar os pacientes da melhor maneira possível. Então vamos lá, eu vou estar com a minha cola aqui, que é o computador, eu vou estar olhando para que eu não perca nada, tá? Eu fiz um resumo dessas diretrizes, porque são, se não me engano, 135 páginas, e aí eu fiz um resumo aqui para trazer para vocês. Então esse vídeo vai ser muito instrutivo, tá? É uma videoaula que você pode pegar um caderno e ir anotando um pouco sobre isso que eu vou falando com vocês, tá? Então, ela foi organizada, essa diretriz foi organizada pela Associação Americana de Otorrinolaringologia, que foi publicada em 2017. Essa última, né, de 2017, ela é uma atualização da diretriz que já existia em 2008. E ela foi formada, foi um grupo de profissionais, então teve neurologista, otologista, médico de família, audiologista, fisioterapeuta, e até um advogado que participou dessa diretriz, né? E o o objetivo dela, né, dessa diretriz? Fornecer recomendações baseadas em evidências, como eu falei para vocês, né? Vai fornecer recomendações baseadas em evidências para vertigem posicional paroxística benigna, para VPPB. E qual que é o objetivo específico? E aí nós vamos ter 10 objetivos específicos, tá bom? 10, eu vou falando um por um. Primeiro, melhorar o diagnóstico preciso e eficiente da VPPB. Então é isso, gente, melhorar o diagnóstico preciso e eficiente da VPPB. É o primeiro objetivo dessa diretriz. O segundo, reduzir o uso inadequado de medicamentos supressores vestibulares, tá? Isso está escrito aqui. Então, o objetivo, orientar a gente, aos profissionais que trabalham nessa área, melhorar o diagnóstico. E segundo, reduzir o uso inadequado de medicamentos supressores. O terceiro, diminuir o uso inadequado de testes auxiliares, como imagens radiográficas, tá? Existem testes auxiliares, vários testes que a gente pode utilizar, mas tem testes que não vão ajudar em nada no diagnóstico da VPPB, tá? Os biomarcadores mais importantes para você fazer o diagnóstico de VPPB são a história clínica e os testes de posicionamento, né? Os testes físicos que a gente precisa de fazer. O quarto objetivo específico, que é aumentar o uso das manobras terapêuticas apropriadas de reposicionamento. Então, o primeiro é você fazer melhorar o diagnóstico preciso, né, e dar agilidade nesse diagnóstico, e o quarto é você aumentar o uso das manobras,
Então, além de você diagnosticar, você precisa de dar um jeito de tratar o paciente. O quinto, um retorno mais eficiente às atividades e ao trabalho regular que a pessoa tenha, né? O sexto, redução na recorrência da VPPB. Então, a orientação, o cuidado com esse paciente, tentando buscar o que pode ter causado, o encaminhamento a um profissional que possa estar olhando para esse paciente a causa real dessa VPPB. Então, você vai estar reduzindo a recorrência. O sétimo objetivo específico, redução de eventos adversos associados à VPPB não diagnosticada ou não tratada. E que eventos adversos podem ser esses relacionados a uma VPPB não diagnosticada ou não tratada? Por exemplo, queda, que é um evento muito ruim, principalmente para o idoso. Então, a gente tratar ela com a VPPB com precisão, agilidade, utilizando manobras terapêuticas adequadas, a gente diminui esses problemas, esses riscos de uma VPPB não tratada. O oitavo objetivo, minimização de custos no diagnóstico e no tratamento da VPPB. Então, se você pede para fazer um monte de exames que não seriam necessários, ou utiliza de várias medicações que não seriam necessárias, você está aumentando o custo do tratamento dela. O nono objetivo específico, minimização de visitas potencialmente desnecessárias ao médico. Então, às vezes você fez uma consulta, mas aí você vai, retorna, porque não melhora. Ah, doutor, não melhorei. Ah, não melhorei, tomei esse remédio uma semana, não melhorei. Ah, eu fiz esse exercício aqui que você me passou, um panfletinho, um papel qualquer e não melhorei. Eu tomei sei lá, qualquer coisa, não melhorei, entendeu? Então, é isso. E o décimo objetivo específico, maximização da qualidade de vida relacionada à saúde de indivíduos afetados com a VPPB. Então, você pegar um paciente que está com uma queixa ali, você já acertar no que ele tem, fazer uma avaliação, tratar esse paciente, o tanto que você contribui para a qualidade de vida dele. Ele não ficar tempão sentindo tontura. Sem contar com as questões psicológicas que isso também vai causando ali quando fala no redução dos eventos adversos associados à VPPB não diagnosticada ou não tratada, que é o sétimo. Existem muitas alterações emocionais que podem ser desencadeadas por uma VPPB não tratada. Essas diretrizes, elas estão direcionadas, né? Quem é que vai se beneficiar com essas diretrizes, né? Com esse guia? Todos os profissionais que atendem pacientes que sentem tontura. Então, seja um enfermeiro, seja um otorrino, um neurologista, um fisioterapeuta, fonoaudiólogo e até mesmo o paciente, né? Existe essas diretrizes de uma maneira mais simples, que é para os pacientes poderem tomar conhecimento também, porque a gente precisa de saber das coisas, a gente não precisa de ter, a nossa saúde, ela não tem que estar na mão de um outro profissional para saber o que a gente tem, a gente tem que também buscar conhecimentos, tá? É claro, tem coisas específicas, como que eu vou me tratar sozinho? Não acho certo, não é fácil tratar sozinho a VPPB. Mas eu posso buscar conhecimentos para saber exatamente o que está acontecendo comigo, tá? Então, ela é direcionada a qualquer pessoa que vai trabalhar ou que tem interesse em entender sobre o assunto. E aí ele vai trazer declarações de ação para esses profissionais que vão atender. Então, ele fala que os profissionais devem diagnosticar a VPPB de canal semicircular posterior, quando a vertigem é associada a um nistagmo torsional, quando a vertigem está associada a um nistagmo torsional e é provocada através da manobra de Dix-Hallpike. Então, ele vai falando sobre cada aspecto, né? E ele vai e traça como que você vai fazer essa manobra, como que ela é realizada a manobra de Dix-Hallpike e o que você observa. Nas diretrizes vem descrevendo isso. Os profissionais devem o quê? Tratar
ou encaminhar para um profissional que saiba tratar os pacientes com VPPB de canal posterior. Então eu acho isso muito interessante. Se eu não sei fazer uma avaliação e eu não sei tratar, mas eu escuto o paciente, eu trabalho nessa área e escuto o paciente com uma queixa típica de VPPB, eu devo orientar, encaminhar esse paciente para alguém que saiba fazer. Isso é uma recomendação forte que eles dizem. Não há necessidade, uma outra recomendação, não há necessidade de restrições posturais pós-procedimento. Mas realizar a manobra diagnóstica de avaliação do canal lateral também é uma recomendação. O tipo de teste que eu devo realizar, que a recomendação maior é o head roll test, né? Que é o que eu vou realizar para avaliar. E se eu não souber, eles escrevem de novo, se você não souber, você deve encaminhar para alguém que possa ajudar esse paciente a fazer essa avaliação, alguém que vai fazer avaliação desse paciente. Você deve saber diferenciar a VPPB de outras causas de desequilíbrio, tontura e vertigem. Avaliar o paciente com VPPB quanto aos fatores que modificam o manejo, incluindo mobilidade ou equilíbrio prejudicado. Então você tem que estar olhando esse paciente se ele tem só uma VPPB ou se ele tem outras alterações associadas que possam estar prejudicando o seu equilíbrio também. E aí é preciso que você oriente quanto aos cuidados em casa, os riscos de queda. Outra orientação, reavaliar o paciente dentro de um mês após o período inicial. Então você fez a manobra, você fez a reabilitação desse paciente, fez a manobra de reposição dos cristais, ele ficou muito bem. Eu geralmente peço o paciente para retornar dentro de 2 dias. Tá bem, você pode pedir para ele retornar daqui a um mês, para você possa reavaliar, tá vendo se realmente como que ele está, né? O equilíbrio no geral. E também educar os pacientes sobre os impactos da VPPB e sua segurança, o potencial de recorrência e as causas possíveis para essa doença. Não é fácil achar a causa às vezes da VPPB, porque a maior parte das VPPBs, elas são, você não sabe qual é a causa. Então, mas existem algumas causas, por exemplo, alterações da vitamina D, alterações no cálcio, alterações hormonais. Então, conversar com o paciente, ver como que ele está com relação a essas questões. E as recomendações também, a recomendação contra os exames de imagem ou outros exames, por exemplo, fazer uma avaliação vestibular completa, com videonistagmografia, vectoeletronistakmografia, sendo que o paciente você já fez uma avaliação e ele tem uma VPPB, uma queixa típica de VPPB, não tem outros sinais e sintomas que sugerem outra alteração, primeiro vamos tratar a VPPB. Se tiver o paciente continuar com tontura, aí sim você vai continuar uma avaliação mais profunda, de outras áreas do labirinto, de outras estruturas, para ver o que esse paciente tem que não foi resolvido com as manobras, né? Evitar uma recomendação contra também, como eu já tinha falado, né? Ao tratamento rotineiro da VPPB com medicações. E os médicos também podem oferecer uma observação com acompanhamento como o tratamento da VPPB. A gente vai falar um pouquinho sobre cada assunto dessas diretrizes, dessas declarações, explicando um pouquinho mais. Mas, por exemplo, os médicos eles podem decidir
pela observação do paciente ao invés de tratá-lo. Quando será que ele faria isso? Acredito que seria nos casos de que seja contraindicada o tratamento com manobras. Casos de alterações graves na coluna, principalmente na região cervical, pacientes que têm uma mobilidade muito reduzida e que tenham outras questões que sejam contraindicadas, ou outras doenças, né? E também a indicação, o médico também pode oferecer a reabilitação vestibular auto-administrada ou com um profissional responsável no tratamento da VPPB. Então essas são as declarações. E eu quero falar um pouquinho sobre alguns números que a gente tem nessa declaração, e aí eu vou ficar usando mais ainda a minha cola, porque eu acho muito interessante, tá? E eu não quero falar nada que não esteja bem documentado. Então, por exemplo, uma queixa primária de tontura, ela é responsável por 5,6 milhões de consultas médicas nos Estados Unidos por ano. Como esse guideline foi realizado pela Associação Americana de Otorrinolaringologia, esses dados vão ser americanos, mas eles não fogem muito da nossa realidade, tá? Então, uma queixa primária de tontura é responsável por 5,6 milhões de consultas médicas por ano. 17 a 42% dos pacientes serão diagnosticados com VPPB. 20% dos pacientes vão se recuperar espontaneamente, em aproximadamente um mês. E 50% vão se recuperar espontaneamente em 3 meses. Mas a gente já falou sobre esses valores. Você ficar um mês para você poder encaixar nesses 20%, né? Um mês sentindo tontura não é mole não, tá? 3 meses sentindo tontura, você já teve vários prejuízos na sua vida. A VPPB do canal posterior é a mais comum, constituindo aproximadamente 85 a 95% dos casos de VPPB. E a VPPB do canal horizontal, ela representa de 5 a 15% dos casos de VPPB. As mulheres são as mais afetadas. O início é entre a quinta e a sétima década de vida. Já tive pacientes de todas as idades, mas é mais comum pacientes realmente nessa faixa etária. Mulheres, né, o que tem muito relação com as alterações hormonais nessa faixa, 50, 60 anos. Mais de 65% dos pacientes com essa condição serão submetidos a testes diagnósticos ou intervenções terapêuticas potencialmente desnecessárias. É muita gente, né? 65% vai estar fazendo outros testes, outros exames que seriam totalmente desnecessários se você tivesse observado ou escutado a história clínica e realizado um teste físico, um exame físico desse paciente através dos testes de posicionamento. Quase 86% dos pacientes com VPPB sofrerão alguma atividade diária interrompida e dias perdidos no trabalho. Então, olha só, 86% vão ter alguma atividade sofrida. Ou vão faltar no outro dia o trabalho, ou vão ter alguma coisa que vai atrapalhar ali no trabalho da pessoa por conta dessa alteração. Por isso que a gente tem que ter um diagnóstico mais rápido. 68% dos pacientes com VPPB reduzirão a sua carga de trabalho. 68%. 4% mudarão de emprego. Eu já tive, tá? Paciente que se encaixa nesse aqui, ó. 6% deixarão o emprego como resultado do problema. Então a pessoa, ela não sabe o que ela tem. Ela começa a ficar louca com aquilo, que não trata, não sei o que eu tenho e não melhora. Aí ela começa, é o meu trabalho, deve ser o estresse aqui, é isso, aquilo, eu não aguento mais. E aí ela larga o trabalho. E aí a VPPB, trazendo que a VPPB ela é mais comum em indivíduos mais velhos e com um impacto na saúde e na qualidade de vida desses pacientes. E
9% dos pacientes idosos submetidos à avaliação geriátrica abrangente, uma avaliação geriátrica abrangente para queixas relacionadas ao desequilíbrio, não tenham reconhecido uma VPPB. Então deixou passar. Às vezes uma avaliação geriátrica, foi feito vários testes, mas deixou passar essa questão, essa VPPB, 9% vai ser perdido. Olha só, esses números eu acho muito interessante. A VPPB ela está presente em 40% dos pacientes geriátricos atendidos por tontura. Então, é muita gente, né? Apenas 10 a 20% dos pacientes com VPPB atendidos por um médico receberão manobras de reposicionamento apropriadas. Olha só que interessante. Apenas 10 a 20% dos pacientes com uma VPPB atendidos por um médico receberão manobras de reposicionamento apropriadas. Então, quantas pessoas estão indo no médico e não estão sendo tratadas com as manobras de reposicionamento e tinham uma VPPB? 70% dos pacientes com VPPB serão submetidos à ressonância magnética. Vocês estão duvidando? 70%, tá aqui escrito nesse guideline. 45% serão submetidos à tomografia computadorizada, 41% ao eletrocardiograma e 53% serão tratados com medicamentos. Então, pessoal, esses números eu acho muito interessante a gente ficar conhecendo, porque aí a gente vê o tanto de VPPB que estão escapando das nossas mãos, né? Quem atende pacientes que têm tontura, pacientes que você vai fazer uma avaliação vestibular, quantos pacientes que não estão sendo tratados adequadamente, a gente tem esse guia de orientação para seguir. Vamos ouvir o que o paciente tem e o que eu tenho que fazer. Encaminhar paciente para fazer vários outros exames, se as queixas são típicas? Não, primeiro fazer um teste físico. E se tiver alterações típicas de VPPB, vamos tratar. No próximo vídeo eu vou estar trazendo declaração por declaração para a gente falar um pouquinho mais sobre esse guia, tá legal? Um abraço!